Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus dá-me, eu sei. Vitória a Deus dá-me, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dá-me, eu sei. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, estamos felizes por o Senhor nos proporcionar mais um dia para estarmos na casa do Senhor, para louvar e exaltar o seu santo nome, né? Estamos felizes por alguns irmãos que nos visitam nesta noite, né? O Senhor trouxe e alegria para o nosso coração, né? Daqui a pouquinho o presbiteral estará fazendo a apresentação e de início já vamos estar ouvindo aqui a irmã Leidiane louvando o Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. E logo após, o cooperador Dom Valdomiro estará fazendo a leitura da palavra nesta noite. Aleluia. Fala a igreja com a paz do Senhor. Amém. Então vamos estar louvando no nome do Senhor. Vamos estar louvando 141. Glória a Deus. 141. Glória a Deus. Amém? Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz.
4. Glória a Jesus. Três, 9, 4. Aleluia. Amém? Em sua mão dará o Jacó, mostrando em suas mãos dará o Jacó, mostrando em sua mão dará o Jacó, constante precisa ser. O sol de
Aleluias. Glórias a Deus. Todos irmãos, na paz do Senhor. Convido a todos por em pé. Abra vossas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, versículo 11 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. O filho da viúva de Naim. Bendito é o nome do Senhor. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chore. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Queria essa simples oração. Eu e minha família estamos carregando a oração dos irmãos. Oremos, né? Querido Deus, Pai que está no céu, neste momento, Jesus, aqui estamos mais uma vez na tua casa. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado, meu Deus, por mais este dia. Obrigado por nós estarmos aqui nesta noite, Pai. Deus, venha abençoar esse culto maravilhoso, Pai. Abençoar cada um dos teus filhos que aqui chegou. A direção desse trabalho, Pai. Abençoa o nosso pregador que vem trazer a tua palavra. Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Que não venha fazer nada de nós mesmos, mas fazer segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã Josinel, a primeira dirigente desse conjunto, está com toda a continuidade do culto nesta noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Feliz por nós essa oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós de estarmos juntos e reunidos para adorar e bendizer ao Senhor nosso Deus, aquele que é digno de honra, glória e louvor. Estamos aqui mais um dia, culto na liderança dos jovens, e não é diferente dos outros dias. Todos nós temos a liberdade de ofertar ao Senhor o nosso melhor, de ofertar ao Senhor a nossa adoração, porque é para isso que viemos aqui, para ofertar ao Senhor. Aleluia. Vamos ouvir alguns dos irmãos, alguns dos jovens, nesta noite que terá a sua oportunidade. Vamos ouvir desde já a Tude, está com a oportunidade nesta noite. Logo após a irmã Tude, também estaremos ouvindo o jovem Natanael. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Nós tomamos a paz do Senhor. Amém. Pedimos bastante alegria, né? Estarmos aqui para louvar o nome do Senhor.
E agradecer ele, né, por mais essa oportunidade que nos concedeu para estar na casa dele, né? Vamos cantar junto com os irmãos, vem 121. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para assim não me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Nos dado a oportunidade, irei aqui deixar alguns versículos da palavra de Deus, que se encontra registrado em Salmos de número 128, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Palavra maravilhosa, né? Onde fala da bem-aventurança daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Com certeza vai ser abençoado por Deus, como diz a palavra. E aqui eu agradeço a minha oportunidade e deixo esses versículos para as nossas meditações aqui nesta noite. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bem-aventurado, né? A palavra do Senhor diz. E aqui estamos para
falta de alguns dos jovens, mas aqui a Kathleen mesmo pediu oração para ela e sua mãe, disse que hoje não ia poder se fazer presente, por isso que ela não se faz presente hoje no trabalho, mas estamos aqui e quando for orar, lembramos uns dos outros, né? A palavra do Senhor assim nos ensina. Vamos ouvir a jovem Ludmila, está com a oportunidade nessa noite para louvar ao Senhor. Enquanto ela louva, os cooperadores estão com a liberdade para recolher dízimos e oferta para o sustento e manutenção da obra do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, Deus, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Só da igreja da paz do Senhor. Amém. Pra sentir de perto a tua presença, não
bom em todo o tempo. Vamos ouvir o conjunto El Shaddai para louvar ao Senhor nesta noite. E a igreja pode continuar adorando e sentindo a presença do Senhor. Aleluia. Oh Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Glória, glória. A tua majestade.
Nós aprendemos com aquela mulher que ela tinha algo de valor, um perfume, mas ela derramou aos pés de Jesus. Aleluia, ela não se importou com quem estava do lado, até mesmo criticando a adoração dela, aleluia. Mas ela simplesmente ofereceu ao Senhor aquilo que ela tinha de valor, aleluia. Que não seja diferente comigo e com você. Ofereça ao Senhor o que você tem, o que você trouxe para oferecer a Ele nesta noite, aleluia. Vamos ouvir a apresentação com o presbítero Áureo. Está com a liberdade para fazer as apresentações. Pessoal da igreja, uma paz, Senhor. É motivo de alegria, mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor, juntamente com o culto de jovens, onde já temos sentido a presença de Deus, que tem falado no nosso coração. Quero dar cuidado às apresentações nesta noite. Temos alguns nomes aqui, né? A Ana Júlia, a Lohane, a Kenny e o Miguel, né? O Miguel está um pouco não sério, um pouco aqui. Mas, ok. É o Miguel. O Miguel é nosso. Hoje é os que nós apresentamos aqui, né? Para que possamos conhecer. Aleluia. Vamos receber eles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Né? Nós todos possamos ser abençoados nessa noite. Aleluia. Já estamos sendo abençoados. Né? Já oremos, já sentimos a presença do Senhor. O Senhor tem tentado nós através do vídeo e continuar falando. Né? Também tem o jovem Jonathan, que foi convidado para estar anunciando a palavra de Deus. Vamos receber o. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ou seja bem-vindo para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos visitantes, que já congregou conosco aqui durante um bom tempo, agora está residindo ali na cidade de Rolim de Moura. Deus abençoe a amada igreja. Vamos ouvir Miquel, que Aleluia, glória a ele Deus, está com a oportunidade nesta noite. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Oh Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Salve de uma paz, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Oh Deus, aleluia. Vamos cantar o hino da aproveita. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e na fraqueza está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca
Aleluia. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, te louvo, te agradeço. Agradecidos já estamos a Ti, meu Pai, por esses momentos já passados aqui na Tua casa, meu Pai. As canções que a Ti foram entoadas, meu Pai. Ficamos sabendo, meu Pai, através dessas canções, que a tristeza, as lutas de cada dia, meu Pai, vai parar o dia que estivermos no céu, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que aonde nós formos, o Senhor vai estar nos guiando, meu Pai. Sabemos que um firme amigo nós temos, que é Jesus Cristo. É Ele só que nos consola, que nos guarda. Agora apresentando a Ti, meu Pai, o Teu servo, meu Pai, venhamos pedir que o Senhor mais uma vez venha usá-lo, meu Pai. Que Ele possa trazer a Tua palavra, meu Pai. Essa palavra que irá ser o nosso alimento espiritual, meu Pai. Essa palavra que irá nos nutrir, nos fortalecer. É essa palavra que vai acrescentar a nossa fé. É que vai fazer com que cada vez mais confiamos em Ti. Seja com Teu servo, meu Pai. Usa-o, meu Pai, que possamos aprender mais uma vez de Ti. Em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aproveitando que nós estamos de pé, eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 1, capítulo de número 1, e nós vamos ler a partir do versículo 5. Lucas, capítulo de número 1, e nós vamos ler a partir do versículo 5. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar e agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concedeu de vida, de saúde, de estar aqui adorando e bendizendo o nome dEle, aqui retornando a esta igreja com os irmãos aqui nesta congregação, para juntos adorarmos ao nome do Senhor, para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Louvar e agradecer a Deus pela vida esse povo que faz parte da minha vida, esse povo abençoado. Irmão Robson, irmã Josimelma, Deus abençoe, e toda a igreja, todos os irmãos de modo geral, todos os irmãos que se fazem presente aqui neste lugar. Louvar e agradecer a Deus, não poderia deixar de citar aqui presbítero, irmão Áureo e sua família, que agora são os responsáveis por essa congregação. Que o Senhor possa continuar abençoando, que o Senhor possa abençoar grandiosamente esse trabalho dos irmãos aqui, porque ele está nas mãos do Senhor. Nós damos continuidade, mas quem dá crescimento à obra é o Senhor. Nós sabemos bem disso. Que Deus abençoe a toda a igreja de um modo em geral, e os irmãos já ouviram o Senhor falar aqui nessa noite, amém, meus irmãos? Os irmãos tenham certeza que Deus vai continuar falando, amém? Todos acharam? Lucas capítulo 1,
a partir do versículo 5, amém, meus irmãos? Está escrito assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Amém, meus irmãos? Podemos assentar. Glórias a Deus. Meus queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada a partir do Evangelho escrito por Lucas, ele vai nos relatar, ele como um investigador dos fatos a respeito de Jesus, dos fatos relacionados a Jesus e seus discípulos, ele vai então nos escrever tudo o que ele soube, tudo o que ele conseguiu, as informações que ele conseguiu a respeito da vida, da obra e do ministério de Jesus. E quando ele escreve, ele começa a nos escrever este livro, este evangelho para os nossos corações. Ele vai iniciar falando-nos a respeito de João Batista, aquele que viria preparar o caminho, nós sabemos muito bem, para a chegada deste Jesus. E então, quando ele vai nos falar sobre João Batista, é então que Lucas inicia falando sobre o seu nascimento e sobre, isto é, os seus pais. E é onde ele vai então nos falar sobre este homem chamado Zacarias. Não é o profeta Zacarias do livro de Zacarias, é o sacerdote Zacarias do Novo Testamento, pai do profeta João Batista. Ele diz que Zacarias, ele era sacerdote, e ele diz que esse homem, ele era casado com uma mulher chamada Isabel, isto é, o sorriso, o significado do seu nome. E ele vai nos dizer que sua esposa era da descendência de Arão, era da parte de Arão, era das filhas de Arão. Ele conta que este homem, chamado Zacarias, sacerdote, marido de Isabel, ele era também sacerdote, vai nos dizer, da ordem de Abias, do turno de Abias. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esse assunto que é interessantíssimo, e eu preciso do máximo da sua atenção para que você compreenda, porque não é tão simples assim. Mas antes disso, Lucas ele prossegue dizendo: este homem, ele tinha sua esposa chamada Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É interessante que Lucas vai destacar isso, Lucas vai pontuar essa questão, porque o homem, ele é conhecido pela sua índole, pelo seu comportamento, pelo seu nome e pelas suas atitudes. E é assim que ele vai descrever Zacarias e sua esposa, justos perante Deus, viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Este homem, por ser sacerdote, vai nos dizer, diz-nos a Bíblia, que este homem era do turno de Abias, ou melhor, do grupo de Abias, da classe, da ordem do grupo de Abias. O que é isso, irmão Jones? E eu explico para você. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá em 1 Crônicas, no capítulo 24, do primeiro versículo até o 18, se você vai conferir, você vai observar que Davi,
junto com Zadok, ele vai dividir os sacerdotes. Sabe por quê? Porque só no tempo de Davi existia mais de 1.500 sacerdotes. Mais de 1.500 sacerdotes. Era muito sacerdote para o trabalho do templo. Então era necessário uma divisão e uma organização. É nesse momento que Davi, 1 Crônicas, capítulo 24, do primeiro versículo até o 18, diz a Bíblia que Davi, junto com Zadok, eles então dividem os sacerdotes em 24 turnos, isto é, em 24 grupos, 24 grupos diferentes, 2 para cada mês. Cada grupo possuía cerca de 15 dias de ofício. Cada um possuía cerca de 15 dias de ofício. E então eles dividem esses 24 grupos. Se os irmãos forem fazer as contas, exatamente 2 grupos para cada mês. Exatamente 2 grupos para cada mês. Mesmo que o calendário judaico não é o mesmo calendário que o nosso, mas eles também têm 12 meses. Então daria 2 grupos para cada mês. Diz-nos a Bíblia que havia ali o grupo de Abias, o turno de Abias, que posteriormente Lucas vai relatar que era o grupo ao qual Zacarias pertencia. Então é dividido naquele dia Davi junto com Zadok, e o grupo de Abias era o 8º grupo do 4º mês. O 8º grupo do 4º mês. Para eles, mês chamado Tamuz. O mês por nome Tamuz. O 8º grupo, o grupo de Zacarias, de Abias, a qual Zacarias pertencia, que ia para o templo realizar o ofício ali no templo. Os sacerdotes que pertenciam ao grupo de Abias, os sacerdotes que pertenciam ao grupo de Abias iam para o templo realizar o ofício, qualquer que fosse, mas o ofício sacerdotal todo ano no 4º mês. Guarde bem esta informação. Todo ano no 4º mês, o grupo de Abias, que era o grupo de Zacarias, ia para o templo realizar o ofício sacerdotal, qualquer que fosse, independente de qualquer que fosse. É uma situação que eu peço, é uma informação que eu peço que os irmãos guardem, porque isso tem uma importância muito grande para essa história, para esse assunto que eu quero ministrar ao seu coração, para essa mensagem que eu quero trazer para o seu coração aqui nessa noite. Todo ano, volto a repetir, todo ano cada grupo tem o seu mês, do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, e diz-nos a Bíblia que este homem que pertencia ao grupo de Abias, ele ia então no seu mês ali para o templo fazer um ofício, realizar um ofício sacerdotal, qualquer que fosse. Agora, Zacarias, pertencendo ao 8º grupo, no 4º mês, esse homem, ele então todo ano pegava o seu cordeiro, vestia sua túnica de sacerdote e ia para a praça do templo esperar, sabe o que? Esperar o sorteio, porque era assim que era feito o ofício, assim que Davi e Zadok decidiram naquele dia. Eles dividem os grupos, 24 grupos, 2 para cada mês, e aí quando os grupos de sacerdotes se reúnem na praça, um número grandioso de sacerdotes, e aí eles fazem um sorteio, e a partir desse sorteio eles tiram o nome da pessoa, a partir desse sorteio eles tiram o nome do sacerdote que vai ali queimar incenso, que vai ali realizar tal ofício no templo e na presença do Senhor. Mediante sorteio era feito isso, era realizado essa tarefa. E então diz-nos a Bíblia que Zacarias exercia então o sacerdócio perante o Senhor. Repetindo novamente, todo ano Zacarias, quando chegava o 4º mês, quando chegava o 4º mês do ano, ele entusiasmado vestia sua túnica, pegava o seu cordeiro e
ia para a praça do templo. Para quê, irmão Jonatas? Esperando o sorteio, esperando o momento que o sumo sacerdote, que era quem fazia o sorteio, retirasse o seu nome. Ele disse ali, diante de todo o povo: olha, Zacarias vai fazer determinado ofício, vai queimar incenso. Zacarias vai aqui, é o nome dele. Ele esperava isso. Havia muito sacerdote, entenda bem, no meio de quase 1000 sacerdotes, Zacarias estava ali todo ano, no 4º mês. Agora entenda esse cenário: no meio de quase 1000 sacerdotes, todo ano, quando chegava o 4º mês, ele estava ali. Era o grupo de Abias, o que Zacarias pertencia. Ele ficava ali enquanto os dias passassem, esperando ser chamado. Ele ficava ali, esperando ser sorteado ali na praça do templo, esperando que tivesse alguma função, esperando que tivesse algum ofício, esperando que tivesse alguma serventia. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. E então ele esperava. Mas tem uma coisa, irmãos: se você está em um sorteio contra 1000, não é impossível, mas é bem pouco provável, né? Bem difícil. Quando chegava o 4º mês do ano, ele, entusiasmado, vestia sua túnica, pegava o cordeiro e ia para a praça do templo. Esperava o sorteio, mas ele nunca era chamado. Mas ele não era chamado. Mas ele não era escolhido. O sacerdócio ali começa com 30, vai até os 70, 40 anos de sacerdócio. 40 anos para servir ao Senhor, 40 anos para servir como sacerdote. E todo mês, que é o mês do seu grupo, o grupo de Abias, ele ia para lá, para a praça do templo, no meio de quase 1000 sacerdotes. Esperava o sumo sacerdote fazer o sorteio ali na praça do templo. Esperava o sumo sacerdote retirar o seu nome e ler em voz alta. Ele esperava que isso acontecesse, mas isso nunca acontecia. Mas é interessante que quando Lucas escreve sobre ele, Lucas vai dizer que eram ele e sua mulher, ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A prova e o exemplo de que todo esforço que você faz perante o Senhor, de que todo sacrifício que você faz para o Senhor não é em vão. Porque quem conhece a história sabe. Zacarias esperava, mas a sua realidade era uma só: ele não era sorteado. Então ele voltava para casa. E quando ele voltava para casa, ele tinha que lidar com uma realidade. A Bíblia não diz, mas a gente gosta de conjecturar, né? Com certeza ele encontrava ali o padeiro, um vizinho. E aí, deu certo? Conseguiu? Fica para a próxima. Quem sabe na próxima? Uma hora dá certo. Ou às vezes aparece alguém: desiste. Não vai ter como. Para de sonhar. Tem muita gente melhor do que você. Tem muita gente mais sortuda do que você. Está todo mundo ali sendo sorteado, menos você, porque tem gente mais sortuda do que você. Eu tenho certeza que Zacarias ouviu isso. Mas a realidade é que ele voltava para casa, e no dia seguinte ele voltava para a praça do templo de novo, vestia a túnica, pegava o cordeiro, ia para lá, esperava ser sorteado, mas ele não era chamado, ele não era sorteado, mas ele esperava. Mas tem uma coisa, meus irmãos: quando Zacarias chegava em casa, quando ele chegava em casa pronto para tirar a sua túnica de sacerdote, ele está ali sendo recebido pela sua esposa com muito amor, com muito carinho. Mas tem mais uma realidade: que eles, mesmo sendo justos perante
não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então Zacarias tem duas frustrações na sua vida, que não é só essas duas frustrações, dificuldades, mas é o suficiente para abatê-lo, é o suficiente para ele ser alguém triste, cabisbaixo, porque ele, como sacerdote, ele se sente como um que não tem utilidade. Ele, como sacerdote, ele se sente, perdoe-me pela palavra, um inútil. Ele se sente uma pessoa sem utilidade, sem propósito. E quando ele chega em casa, ele também não tem filhos. E esse não era um problema dele como marido, mas isso, acima de tudo, era um problema dele perante a sociedade. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, isso não é segredo para ninguém, nós observamos que para um judeu, quando um judeu tem um filho, ele tem uma história. Para um judeu, quando nasce um filho, nasce uma história. Judeu gosta de genealogia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que nós começamos então a observar, nós notamos como o quão presente é isso na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Quando você chega ali em Mateus capítulo 1, Mateus escrevendo aos judeus genealogia. Quando você observa ali no momento do Monte Horebe, quando Deus fala com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É Deus de história, Deus de genealogia. É a história da vida. Porque quando nasce um filho, para eles nasce a história, nasce a continuação da história. Para o judeu, a realidade é essa, a beleza de ter um filho é essa. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus dizendo para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de história. Lá no Monte Carmelo, Elias orando: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de história. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a viúva de Naim, ela chorava, não porque estava apenas enterrando seu filho, mas porque enterrava a história da sua vida, porque ela já não tinha mais marido, e ela estava ali enterrando o seu único filho. Portanto, ela estava enterrando a história da sua vida. Ela se sentia como alguém que não tinha mais história, mas Jesus chegou lá. E ele, quando ele ressuscita aquele rapaz, era como se ele estivesse dizendo: a história da sua vida vai continuar, a história da sua vida não vai acabar. Sabe por que o Satanás matou todos os filhos que Jó tinha? Porque se ele matasse 1, 2 e 5, Jó ainda tinha história. Mas quando ele mata todos os 10, ele está dizendo: ei, já pode ir lá para o canto, porque judeu sem filho é judeu sem história. E judeu sem história, ele é pobre, ele é miserável e ele é colocado num canto. Zacarias já era um homem de idade. Zacarias estava chegando ao fim do seu sacerdócio, não era sorteado e não tinha filhos. Zacarias chegava em casa todos os dias frustrado, porque ele não tinha ofício e ele também não tinha filhos. Portanto, ele se sentia como um homem sem história, e a realidade que ele olhava para si era de que não tinha mais jeito, era de que tudo poderia ter acabado, era de que ele não teria mais história. Mas uma coisa é certa: Zacarias temia a Deus, Zacarias servia a Deus, Zacarias orava, e Zacarias tinha uma vida de comunhão com Deus, vivendo irrepreensivelmente na presença dele, e ele não desistia, porque todo ano, quando chegava o 4º mês, ele estava ali no templo. Ele vestia sua túnica, pegava o cordeiro e ia lá para o templo esperar, e começava o sorteio, e começava a ouvir os nomes. Voltava no dia seguinte, não era ele, no outro dia não era ele, nunca era sorteado, nunca era a sua vez. Quando chegava em casa, ele não tinha filhos, ele lidava com a dor, ele lidava com o desespero, ele lidava com a frustração, mas ele não desistia. Deixa eu lhe falar isso nessa noite, meu irmão. Aleluia. Você busca a Deus, você serve a Deus, você precisa de algo que Deus faça para você, para a sua vida, mas você não pode desistir. Isso você já ouviu muitas das vezes, mas ouvir isso nunca é demais. Eu vim aqui nessa noite para dizer exatamente isso para você.
Faça como este homem, permaneça orando, permaneça servindo a Deus, fique fiel na presença do Senhor, porque a hora chega, a hora de cada um chega. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tempo passa, este homem já estava velho. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem já estava velho, avançado em idade. Esse homem não possuía, não era sorteado, não tinha o privilégio de exercer algum ofício no templo e na casa do Senhor. Não tinha, porque ele nunca era sorteado. Ele ia para a praça no meio de 1000 sacerdotes, nunca era a sua vez. Ele voltava e sempre encontrava as mesmas pessoas. Comece a imaginar. E aí deu certo? Existe, isso aí não vai dar certo não. E nós vamos encontrar muita gente assim na nossa vida. E nós encontramos muitas pessoas assim na nossa vida. Mas ele permanecia fiel a Deus. Ele permanecia fiel a Deus. E eu começo a imaginar como que o tempo passa. E Deus tem a sua forma de trabalhar. E Ele nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa. Ele chega no momento certo. No momento certo. E naquele exato momento, meus irmãos, e chega uma hora em que este homem, ele um dia pega, veste a sua túnica, mais um ano, e deveria ser como qualquer outro, veste a sua túnica, pega o seu cordeiro e vai para a praça do templo, e olha para sua esposa, preocupado, mas ele vai. Isabel era o sorriso, o significado do seu nome, mas eu não sei se ela ainda sabe que sorri. Eu não sei se ela ainda sorri. Mas ele permanecia fiel a Deus. E ele chega lá, e o sumo sacerdote que fazia o sorteio. Não me pergunte como era o sorteio, eu só sei dizer que era o sorteio. E ele pegava os nomes. E agora, irmãos? Será que vai dar certo? Será? Ele já era avançado em idade, o tempo passava, chegava a hora, porque diz a Bíblia que ele exerceu, segundo o costume sacerdotal, ele exerceu o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma. Depois de anos de espera, como eu disse, o Senhor ele chega na hora certa, ele chega no momento certo. Porque um homem chamado José de Nazaré, da basura e bicando da barraia, estava prestes a conhecer a sua esposa Maria, bem próximo, estava prestes a ir com ela para Belém, porque este homem, essa mulher chamada Maria, estava prestes a fazer uma visita para a esposa desse sacerdote. Deus ele chega na hora certa e no momento certo, em questão de meses, Deus ele chega no momento certo, quando não havia mais esperança, quando parecia que não havia mais possibilidade. Zacarias vai para a praça, ele veste a túnica, ele pega ali, leva o seu cordeiro, ele está ali aguardando, ansioso. De repente ele só vai ouvir o sumo sacerdote dizer: Zacarias, vai queimar incenso. Ele pega o nome, e Zacarias animado, naquele exato momento, ele vai preparado para queimar incenso naquele dia, o ofício mais sagrado, se prepara irmão, porque quando Deus te chamar, Ele dará a tarefa mais ilustre para você fazer, o ofício mais sagrado, Ele coloca então para Zacarias entra para queimar incenso, ele segura o incensário, e de repente aquele lugar vai enchendo de fumaça, de repente aquela fumaça se levanta, de repente ele entra para o templo, ali naquele exato momento, a alegria, porque agora Zacarias vai queimar incenso, o ofício mais sagrado, ele então entra para dentro do templo, as portas se fecham, parecia um dia comum, parecia um dia mais feliz da vida
família de Zacarias. Mas calma, porque o céu se movimentava ainda. O céu ainda se movimentava. E eu começo a imaginar naquele exato momento, enquanto na terra ele segurava o incensário e entrava para o templo e fechava-se as portas, eu começo a imaginar Deus no céu já dizendo: vai Zacarias, vai Gabriel, desce Gabriel, vai lá Gabriel, fala com ele Gabriel. Fica de pé, meu irmão, fica de pé, amigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E naquele exato momento, ele de repente, enquanto ele queima incenso, ele ouve um barulho, ele percebe que tem alguém ali. Quem está aí? Sou eu. Eu quem? Eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a tua mulher dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. O quanto que você já tem esperado, o quanto que você já tem esperado, o quanto que você já tem esperado. Meu Deus, mas eu já esperei. Olha quanto tempo Zacarias esperou. Olha o quanto Zacarias esperou. Ele não possuía, ele não se sentia que não tinha nada o que fazer, que não tinha utilidade, que não tinha função. Ele um dia recebe, a sua vitória chega, ele é sorteado, e quando ele entra para o templo, aquele homem que pensava que não tinha mais história, que não teria história, de repente ele ouve a notícia de que a sua esposa, ela teria um filho, de que a natureza não poderia impedir, de que o impossível aos olhos humanos é possível para Deus. E esse filho, nós sabemos muito bem, seria o profeta João Batista, aquele que prepararia o caminho para a chegada do Salvador da humanidade. Iria olhar para ele e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ei, o quanto que você tem esperado, o quanto que você tem esperado. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus está ouvindo a tua oração. Ele ouvia que Zacarias, ele respondeu, e ele chegou na hora certa, ele chegou no momento certo. Zacarias pensou que não teria mais história, mas ele orava a Deus, mas ele servia a Deus, mas ele esperou em Deus, mas ele não perdeu a fé. Ei, ore, não perca a fé, não perca a fé, porque quando Deus chega, ele chega na hora certa. Levante essa mão, já vou encerrar aqui nessa noite. Quando Deus chega na hora certa. Quando Deus chega na hora certa. E agora eu quero que você coloque diante de Deus a sua necessidade, aquilo que você pede a Ele, aquilo que você tem orado, tem clamado por Ele. Zacarias, ele esperou. Zacarias foi sorteado. Zacarias recebeu o ofício mais sagrado, o privilégio. Queimou incenso. E para completar a vitória, a sua esposa teve um filho. Zacarias agora tem a história. A história iria continuar a partir dali. A história iria continuar, não iria terminar dessa forma, triste como ele imaginava. Deus tem história para você. Deus tem história para você. Ora comigo nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está esta igreja nesta noite, Senhor Jesus. Todos os teus filhos que vivem uma vida diante de Ti, ó Pai. Senhor, meu Deus, Tu conheces a vida de cada um, Tu conheces a necessidade de cada um, meu Pai. Tu conheces a situação de cada um, meu Deus. E nós cremos em Ti que o Senhor chega na hora certa, Pai. O Senhor chega no momento certo, meu Deus. E nós apresentamos diante de Ti todos os nossos problemas e as nossas dificuldades, ó Pai. E como aquele homem, Zacarias, Teu filho, Teu servo, um dia recebeu a bênção, um dia chegou o momento, o dia da vitória, Pai. O dia de ser sorteado, Senhor Jesus. Que os Teus filhos possam ser sorteados esta noite. Que os Teus filhos que têm chamada sejam levantados, sejam renovados esta noite. Sinta o Senhor renovando as suas forças nesta noite. Ninguém mata os Teus sonhos. Ninguém tira a bênção que Deus tem para você, porque a bênção que Deus tem para você é para você e ninguém pode tirar. Deus tem bênção para a tua vida e a tua história não vai acabar. Você que pensou que a tua história ia acabar, ei, a história não acabou para a viúva de Naim, a história não acabou para Jó, porque Deus restituiu em todo tudo que ele havia perdido. A história não acabou para Zacarias, a tua história não vai acabar. Deus me traz aqui nessa noite para dizer isso para você.
você. Você pensou que a sua história teria um fim. Aquelas pessoas que te viam que você não era sorteado, que você não recebia a tua bênção, e mandava você desistir, e mandava você desanimar. Ah, mas sorte na próxima vez. Aí Deus me traz essa noite para dizer: a vez chegou, o dia chegou. Receba a tua vitória, receba a tua bênção, receba o teu milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do irmão Jonatas, usando de forma especial. Aleluia. O Senhor mais uma vez falou em nosso meio. Aleluia. O Senhor mais uma vez falou com a tua igreja e disse: vale a pena perseverar, vale a pena servir ao Senhor, ser persistente como Zacarias foi. E como diz Zacarias e sua esposa era temente ao Senhor. Eles temiam o Senhor e andava de forma que agradava ao Senhor. E o Senhor Jesus o enviou o anjo e visitou ele e respondeu a sua oração, o seu clamor. Assim não é diferente na sua vida, na vida daquele que permanece fiel, daquele que espera no Senhor. Aleluia. Deus continue abençoando a vida da amada igreja, aqueles que nos visitaram, a Ana Júlia, Miguel, que não fique só nessa vez, vem mais outras vezes. Que Deus continue abençoando vocês, Kemily, Lohane, toda a amada igreja. Que o Senhor continue abençoando. E o Senhor falou comigo nesta noite, acredito que falou com a amada igreja também. Agradecer a vida do irmão Robson, segundo dirigente dos jovens, que trabalha juntamente conosco nesta trabalho de dirigir os trabalhos dos jovens, que é coisa que o Senhor tem colocado nós aqui, não porque sabemos, não, mas porque Ele nos capacita e estamos dispostos a aprender. Amém? Chamar o presbítero Mauro, responsável, para dar o término desse trabalho nesta noite, e hoje já agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Graças a Deus, né? Mas onde Deus tem falado nos nossos corações. Eu quero deixar algumas informações amanhã teremos a escola bíblica musical. O jovem vinha todos, né? Vai ter alguém que estará lecionando para isso. E nós estaremos aqui, né? Deus mais uma vez estará falando conosco através da sua palavra. E logamente à noite, às 19 horas, um grandioso culto. E estaremos aqui, né, para louvar e exaltar o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos para pôr sobre nossos pés, estaremos orando para Deus, encerrando o culto nesta noite. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante da tua presença, Pai, para te agradecer, Senhor, mais um culto, Pai, temos prestado a ti. E tu tens falado conosco em cada coração. Pedimos a ti, Pai, que tu possa, Pai, estar caminhando conosco pela tua presença, levando cada um em paz para vossos lares, cobrindo, livrando de todos os perigos, todos os acidentes, e que possamos, ó Pai, ter uma noite abençoada por ti. Esse é o nosso Deus, sempre conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Aleluia. Olha o bichinho perseguindo ela.